Meus amados e queridos irmãos, é comum nós vermos adventistas do sétimo dia usarem Romanos 7 na tentativa de provar ser impossível uma vida plenamente libertada do pecado. Afinal, em Romanos 7, nós lemos Paulo relatando uma vida de derrota, uma vida de submissão, de escravidão ao pecado. Em Romanos 7 nós lemos: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Sabendo que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. São relatos realmente de escravidão, de submissão, de queda diante do poder do pecado. E é o apóstolo Paulo relatando aqui. Então essas pessoas dizem: olha, você acredita? Veja lá como vivia o apóstolo Paulo, né? Uma realidade, a realidade de como vive realmente uma pessoa convertida, de queda, de derrota, de tentando fazer o bem e não conseguindo. Mas como, afinal, entender Romanos 7, irmãos? Ele pode ser usado, esses relatos podem ser usados realmente para provar ser impossível uma plena libertação do pecado pela graça de Deus? É o que veremos. Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, ele expressa uma preocupação que nós devemos levar em consideração. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. A preocupação de Paulo era simples: olha, eu não quero ensinar alguma coisa e ser reprovado justamente naquilo que eu estou ensinando. Paulo não queria ser incoerente. E essa era uma preocupação de Paulo. Então, nós vamos analisar algumas afirmações que Paulo fez e sempre tendo em mente essa preocupação de Paulo em não querer ser incoerente, não querer ser reprovado naquilo que ele ensinava. A questão, amados, não é descobrir se Paulo estava convertido quando escreveu Romanos 7. É claro que estava. A questão é descobrir se em Romanos 7 Paulo estava descrevendo como ele vivia mesmo após a sua conversão. Porque se for esse o caso, realmente nós podemos usar Romanos 7 como uma prova de que é impossível que uma pessoa passe a viver pela graça de Deus plenamente libertada do pecado. Sigamos então em nosso estudo. Bom, nós vemos Paulo dizendo: sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Paulo, vivendo como derrotado, fracassado, caindo em pecado, escravo, ele poderia dizer: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Segue a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo poderia fazer essa exortação estando ele mesmo vivendo como escravo do pecado. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Vejam, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha só, vamos destacar algumas coisas nesse texto bíblico. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo.
Porque quando estou fraco, então sou forte. Aqui Paulo está falando do poder de Cristo atuando na vida dele. Quando ele se sente fraco, então ele é fortalecido por Cristo, para que nele habite o poder de Cristo. Ele poderia falar essas coisas aqui, escrever essas coisas, e ao mesmo tempo viver aquela realidade de Romanos 7 de escravo do pecado? Onde estaria o poder de Cristo na vida dele, irmãos? Paulo exorta: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Que autoridade Paulo teria para dizer: não reine o pecado em vossos corpos, sendo que ele mesmo está vivendo como escravo do pecado? Onde está a coerência aí, irmãos? Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Como assim? O pecado não terá domínio sobre vocês, mas tem sobre mim. Ele não queria ser reprovado. A gente tem que estar sempre lembrando isso. Paulo sabia que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Tendo consciência disso, ele poderia dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como exortar as pessoas a apresentarem-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, estando ele mesmo em uma condição que ele sabia que não agradava a Deus? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Como assim, irmãos? Aqui ele está falando que Deus não permite que o homem seja tentado além daquilo que ele pode suportar. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Como assim? Como fazer essa menção do poder de Deus sobre a tentação atuando na vida de uma pessoa e ao mesmo tempo dizer que é escravo do pecado, que ele tenta fazer o bem, mas não consegue? Vocês veem coerência nisso? Eu vejo incoerência entre as duas situações. Bom, mas alguém pode dizer: olha, seus raciocínios aí têm uma certa lógica, mas Paulo foi muito claro ao falar. O tempo verbal, Paulo disse: eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então vamos analisar alguns textos bíblicos onde Paulo menciona que viver na carne derrotado é coisa do passado e que viver no presente para ele é uma vida no Espírito. Vejamos algumas citações em que a gente deve levar em consideração os tempos verbais aqui dessas considerações. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Olha, irmão, muito claro. A velha natureza crucificada, passado, para que não seja no presente escravo do pecado. Pois nós também outrora, veja, outrora, no passado, éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Paulo se coloca entre as pessoas que no tempo passado, em outrora, eles tinham características que não agradavam a Deus, eram necios, desobedientes, desgarrados, mas ele experimentou no presente, ele estava vivendo o resultado de ter sido regenerado e renovado pelo Espírito Santo. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja, muito claro,
Viver segundo a carne é coisa do passado. Viver segundo as inclinações da carne é coisa do passado, onde eles eram considerados filhos da ira. Mas muito interessante, irmãos, muito interessante, que em Romanos 8 aqui também nós vamos ver dois versos importantíssimos sobre essa questão de tempo verbal. Olha Romanos 8:4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, Paulo está falando aqui, olha, a justiça se cumprisse em nós. Ele se coloca entre as pessoas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas o fantástico mesmo é ver que no próprio capítulo 7 de Romanos tem um verso que destaca o tempo verbal aqui de uma forma claríssima. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Romanos 7:5. O mesmo capítulo que fala lá no verso 14, eu sou carnal, aqui no capítulo 7, verso 5, fala, quando nós estávamos na carne. Nós precisamos encontrar uma forma de interpretar Romanos 7, que não entre em contradição com todas essas exortações e ensinamentos de Paulo. Irmãos, definitivamente, interpretar Romanos 7, a partir do verso 14, como vivia Paulo após a sua conversão, é colocá-lo em uma situação que ele claramente disse que não gostaria de estar. Ele não gostaria de estar na situação de poder ser reprovado justamente naquilo que ele ensinava. Ele não queria ser incoerente, certo? Então, nós precisamos entender Romanos 7, repito, como uma alegoria que revela como vive uma pessoa apenas convencida, mas ainda não convertida. A pessoa que ainda não encontrou em Jesus Cristo a solução para ser um vitorioso sobre as tendências carnais, a não andar mais segundo a carne, mas pelo poder de Deus passar a andar segundo o Espírito. Ungida pelo Espírito, vitoriosa pelo Espírito. Mas essa é uma proposta do João Ninguém, né? Eu já me apresentei como João Ninguém, então essa proposta de ver Romanos 7 como uma alegoria e não como uma realidade de Paulo, é uma proposta do João Ninguém. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Nós vamos ver que o livro Nisto Cremos tem um texto maravilhoso que comprova que realmente Romanos 7 é simplesmente essa demonstração de como vivia um homem apenas convencido e que depois encontra em Jesus Cristo a solução para uma vida de vitória. Então, no livro Nisto Cremos, temos um texto maravilhoso que nós vamos ler. E também as nossas lições da Escola Sabatina, que nós estudamos sobre Romanos 7, sobre o livro de Romanos, em 1990 e em 2010, também comprovam essa sugestão desse João Ninguém que vos apresenta essa mensagem. Vamos ver então o livro do Nisto Cremos. Todos os esforços para alcançar uma vida de justiça pelos próprios métodos são condenados. Cristo declarou que todos aqueles que pecaram são escravos do pecado. Somente o poder divino pode nos emancipar. Veja, podemos ser emancipados, irmãos, dessa escravidão. Entretanto, Cristo nos assegura, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele diz que somente seremos capazes de produzir a justiça se permanecermos nele, porque sem mim nada podeis fazer. Cada ato de transgressão, cada negligência ou rejeição da graça de Cristo recai sobre vós mesmos, endurece o coração, deprava a vontade, entorpece o entendimento, tornando-vos não só menos inclinados a ceder à eterna súplica do Santo Espírito de Deus, mas como também menos capazes de o fazer. Vejam agora, irmãos, até mesmo o apóstolo Paulo fracassou na tentativa de desenvolver vida justa por seus esforços. Ele conhecia o perfeito padrão da lei de Deus, mas não se sentia habilitado a preenchê-lo.
Ao recapitular os esforços que havia empreendido, declarou: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Depois, salientou o impacto do pecado sobre sua vida. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. A despeito de seus fracassos, ele admirava o perfeito padrão de Deus, dizendo: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiros da lei do pecado que está em meus membros. Vejam, amados, que clareza! Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo finalmente compreendeu que era necessário poder divino para torná-lo vitorioso. Por intermédio de Cristo, deixou de lado a vida segundo a carne e começou uma nova vida de acordo com o Espírito. Romanos 7, 25 e 8, 1. Essa nova vida segundo o Espírito é o transformador dom de Deus. Pela graça divina, nós que estamos mortos nos delitos e pecados, nos tornamos vitoriosos. O novo nascimento espiritual transforma a lei de tal modo a vida, que podemos até mesmo falar de uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A vida renovada, contudo, não exclui a possibilidade de se cometer pecado. A vida renovada não é uma glorificação antes da hora, né? A possibilidade de queda, de pecar, ainda continuará até a volta de Jesus. Mas vejam que aqui fala claramente a transição, onde Paulo reconhece sua vida de fracasso por tentativas de seus esforços próprios para obedecer, encontra em Jesus Cristo a solução e passa a viver uma nova realidade, não mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Agora vamos para 3 textos da nossa lição de Escola Sabatina, e vejam que clareza também o que nós estudamos na nossa lição da Escola Sabatina. Romanos 8 é a resposta de Paulo a Romanos 7. Em Romanos 7, Paulo fala de frustração, fracasso e condenação. Em Romanos 8, a condenação está anulada, substituída pela liberdade e vitória provida por Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos, em Romanos 7, Paulo disse que se você se recusar a aceitar Jesus Cristo, terá experiência infeliz ali descrita. Você será escravo do pecado, impossibilitado de fazer o que preferir. Em Romanos 8, ele diz que Cristo Jesus lhe oferece a libertação do pecado e liberdade para fazer o bem que desejar fazer, mas que sua natureza pecaminosa não permite. Redenção em Romanos 2010, página 106. O texto da Escola Sabatina que leremos agora descreve com precisão o que está acontecendo no meio adventista. Infelizmente, deixando de renovar diariamente sua dedicação a Cristo, muitos cristãos, na realidade, estão servindo ao pecado, por mais que abominem admitir isso. Racionalizam que estão passando pela experiência normal de santificação e que simplesmente têm um longo caminho a percorrer. Assim, em vez de levar os pecados conhecidos a Cristo e pedir vitória sobre eles, escondem-se atrás de Romanos 7, que lhes diz: pensam eles que é impossível fazer o que é certo. Na realidade, esse capítulo está dizendo que é impossível fazer o que é certo quando a pessoa está escravizada ao pecado. Mas a vitória é possível em Jesus Cristo. Redenção em Romanos de 2010, dessa vez, página 98. Vejamos então agora o último texto, irmãos. Em Cristo Jesus
está em contraste com a carne. Também está em contraste com a experiência detalhada no capítulo 7, em que Paulo descreve como sendo carnal a pessoa que está sob a condenação antes de se render a Cristo, significando que é escrava do pecado. A pessoa está sob a condenação da morte, serve a lei do pecado. Essa pessoa está em uma terrível condição de desgraça. A mesma lição de 2010, dessa vez página 107. Então, amados, diante desse texto maravilhoso do Nisto Cremos, e também dos textos das nossas lições de escola sabatina, como usar Romanos 7 como uma desculpa para o pecado? É preciso ignorar muita coisa. É preciso ignorar o que nos foi ensinado no livro Nisto Cremos, nas nossas lições da escola sabatina, os raciocínios que fizemos bíblicos lá, em que Paulo não queria ser incoerente. É preciso ignorar muita coisa. Amados, que nós possamos não estar buscando desculpa para o pecado, mas sim buscando a solução, que é Jesus Cristo, que é a unção do Espírito Santo, para que nós possamos, como um povo de Deus, glorificar a Deus em nossas vidas, demonstrando ao mundo o poder da graça de Deus sobre nossa vida, nos regenerando, nos restaurando, nos tornando nova criatura para a honra e glória de Deus. Esse é meu desejo para todos da nossa amada igreja. Que Deus nos ajude e nos salve.